O leão ficou preso em uma armadilha por 3 anos. Depois, o inesperado aconteceu. Essa história ocorreu no Parque Nacional de Mikumi, na Tanzânia. Por anos, caçadores ilegais familiarizados com esta região deixavam muitos animais mortos ou muitos feridos. Assim, em 2009, como de costume, alguns caçadores armaram armadilhas no parque esperando para que elas capturassem os animais. Infelizmente, foi este ato ilegal que deixou um leão jovem em um estado de miséria por 3 anos. O Parque Mikumi é o 4º maior da Tanzânia. O Parque Nacional é abençoado com uma variedade de espécies de animais, incluindo elefantes, búfalos, zebras, gnus, hienas, leopardos e leões. Esses animais vagam livremente no parque em busca de comida. Em uma tarde ensolarada em 2009, um filhote de leão partiu para caçar comida. Ele já havia saído muitas vezes pelo restante do parque. Por isso, apesar de ser jovem, ele sabia como caçar. Quando ele chegou à área de campo, ele ficou deitado na grama alta e esperou algum animal desavisado passar. Por pouco, este filhote não sabia que ele estava caçando sua última presa, pelo menos pelos próximos 3 anos. Depois de 20 minutos, o leão começou a ficar impaciente, pois ele não avistava qualquer presa. Além disso, o calor estava se tornando escaldante para que o leão começasse a caçar, e desesperadamente ele queria ficar sob a sombra. Com o passar do tempo, parecia que ele teria que voltar para seu covil de estômago vazio. Mas assim que o leão estava prestes a dar-se por vencido, a esperança voltou. Ele viu um antílope. Como você pode ver, os leões são o segundo gato selvagem mais rápido, com uma velocidade máxima de corrida de 50 milhas por hora, ou 80 quilômetros por hora. Embora apenas para curtas corridas, isso pode ser altamente exaustivo. É por isso que os leões têm que estar perto de sua presa antes de atacar. Assim, este jovem leão esperou até o antílope estar a queima-roupa, mas quando ele ficou perto bastante, ele perdeu seu alvo e o antílope começou a correr pela sua vida. Este leão jovem não era do tipo de dar-se por vencido e começou a perseguir o antílope. Depois da fuga do antílope, a perseguição continuou por cerca de 2 minutos, até que algo devastador aconteceu. O leão, cego por seu desejo de ter o antílope como um banquete, não viu uma armadilha que foi instalada por caçadores ilegais, e ele correu diretamente para ela. Era um dispositivo assustador com um anel de captura de metal e uma isca bem no meio. Logo que o leão passou sua cabeça, a armadilha instantaneamente bateu e fechou. O jovem leão tentou se libertar da armadilha, mas ele só acabou apertando o anel de metal em torno de seu pescoço. Alguns minutos haviam passado e o pobre animal ainda estava tentando libertar-se, mas tudo era em vão. Aproveitando da situação, estava o antílope, que parecia simplesmente ter esquecido que o leão estava tentando devorá-lo, e esperava o animal se libertar, talvez por pena ou para ver eventualmente o que aconteceria ao jovem leão. Mas depois de esperar por cerca de 5 minutos, o antílope deixou o pobre leão abandonado ao seu terrível destino. A noite começou a virar no céu como latão derretido. A luz do dia começou a ser drenada, e em breve a lua tornou-se a única fonte visível de luz a iluminar o pobre leão, que continuava tentando se libertar da armadilha. Finalmente, ao amanhecer, o leão teve sucesso e conseguiu sair da armadilha. Mas a parte do laço de metal ainda permaneceu em torno de seu pescoço. Logo que ele ficou livre, ele nem mesmo tentava mover-se para os arredores. O jovem leão estava claramente exausto e com dor, e apenas deitou-se na grama. Infelizmente, este seria o início de uma vida aterrorizante que o leão nunca teria previsto. Depois de um tempo, quando o jovem leão já tinha recuperado alguma força, levantou-se e foi em busca de seu bando. Até então, a armadilha já tinha cortado profundamente sua carne, e ele foi sangrando muito. Quando o leão ferido encontrou seu bando, já poderia dizer que ele estava gravemente ferido, e eles simpatizaram com ele. Infelizmente, tudo o que eles poderiam oferecer era o seu amor, apoio moral e cuidado. Claro, nenhum deles poderia remover a armadilha de seu pescoço. Para deixá-lo realmente livre, era necessário uma ajuda humana.
Como o tempo passou, a condição do jovem leão piorou e seu ferimento infeccionou. A cada dia que passava, a armadilha cavava mais fundo no pescoço do filhote, tornando-se difícil para ele crescer, respirar ou comer. O pobre animal estava em uma condição deplorável e suas feridas continuavam sangrando. E ainda assim havia o desconforto causado pela armadilha que tornou impossível para ele se mover livremente. Ele não podia caçar. Então, como o animal sobreviveria? Ele iria morrer de fome? Bem, o que você está prestes a ver pode fazê-lo lacrimejar. Este filhote provavelmente poderia ter morrido de fome, mas seus familiares vieram para o resgate. A cada dia que eles trouxeram comida para ele, e eles fizeram isso por 3 anos seguidos. Sempre que eles saíam para caçar, eles sempre vieram de volta com comida. Os leões compartilharam o que era uma bela exibição de amor. De fato, os animais têm muito mais compaixão do que nós. Às vezes é preciso dar-lhes o crédito. Pois bem, agora que a alimentação estava fora do caminho, ainda havia armadilha em torno do pescoço do leão. Assim, ele nunca estaria livre dela. Continue assistindo porque algo inesperado vai acontecer. Logo após alguns meses, cuidadores do parque finalmente notou o leão ferido e eles começaram uma missão de resgate para remover o fio de metal em torno de seu pescoço. Infelizmente, quando eles começaram a rastrear o animal, ele descobriu. Foi aí que notaram que salvar o jovem leão ia ser uma missão difícil, pois por alguma razão não conhecida e pelo sofrimento do leão, ele começou a se esconder longe no deserto, onde os rangers, cuidadores do parque, não poderiam localizá-lo. Além do mais, ele era protegido por seus parentes e eles não deixavam qualquer alguém chegar perto dele. Uma equipe de salvamento da vida selvagem eventualmente interveio em uma operação para salvar o animal. A equipe começou se preparando em grupos menores e a cada grupo foi atribuído uma tarefa diferente. Um grupo ficou responsável por encontrar, pegar e sedar o animal, para que pudessem remover a armadilha, enquanto outro grupo teve que afastar parentes do leão. Todos os grupos fizeram o seu melhor, e dentro de poucos dias eles tinham finalmente sedado o animal e cortado o fio que estava em torno de seu pescoço. Era apenas uma questão de tempo, porque se tivessem demorado um pouco mais para salvar o jovem leão, a armadilha o teria sufocado até a morte. A equipe de veterinários trataram do animal e libertaram. Este resgate terminou com os 3 anos de dor e sofrimento do leão. Desde o resgate, o jovem leão ia muitas vezes para o lugar onde os socorristas removeram a armadilha em torno de seu pescoço. Embora ele não chegasse muito perto, ele ia apenas olhar para o local por alguns minutos e, em seguida, ia embora. Os Rangers acreditam que era a maneira do leão de expressar sua gratidão aos seus salvadores. Alguns meses depois, o leão foi visto novamente e, desta vez, em perto de um monte. Ele tinha mudado. O leão tinha desenvolvido uma massa muscular considerável e também uma adorável juba. O leão agora caminha feliz na natureza e apenas a cicatriz em torno de seu pescoço é um lembrete de sua experiência amarga. Mas seria este o último animal a sofrer nas mãos dos caçadores ilegais? O que você acha que pode ser feito para coibir atividades de caças ilegais? Infelizmente, desde o declínio dos tigres, há agora uma demanda crescente por leões. Garras e ossos em partes do Extremo Oriente para o uso em medicamentos tradicionais. Pesquisadores têm mostrado que a população de leões está em um sério declínio. Havia uma estimativa de 200 mil na África na década de 60, mas este número tem caído maciçamente para apenas 23 a 25 mil indivíduos. Felizmente, existem projetos como o projeto Saving Africa's Nature na Tanzânia e outras partes da África e no mundo em geral, que foram criados para proteger áreas no Parque Nacional contra atividades de caças ilegais. Espero que projetos como estes possam ajudar a proteger e preservar a vida selvagem para o futuro. E você? O que você pensa sobre essa história e o que você acha da caça ilegal? Pode ser restringida? Sinta-se livre para compartilhar seus pensamentos nos comentários. Lembre-se de deixar o gostei e compartilhar com os amigos para que eles também tomem conhecimento dessa história. Um abraço, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!